Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um módulo do programa de desenvolvimento que você está participando. Hoje nós vamos falar sobre gerenciamento da rotina do encarregado de lojas. Aliás, será que é possível gerenciar a rotina? Será que a gente consegue gerenciar o nosso tempo? Será que nós conseguimos gerenciar tudo aquilo que nos pedem? Será que a gente consegue se organizar diante de tantas urgências, de tantas prioridades? É sobre isso que eu quero falar com você nessa aula. Primeiro ponto que nós temos que alinhar é o que é rotina. Eu fiz uma pesquisa rápida até para te orientar exatamente o que é rotina. Rotina, hábito de fazer algo sempre do mesmo modo. Rotineiro, caminho utilizado normalmente. Itinerário habitual, ou seja, rotina é aquilo que você faz todos os dias ou na maioria dos dias, ou sempre às segundas-feiras ou terças-feiras, ou em determinado horário. Então, tudo aquilo que você consegue manter uma consistência, uma periodicidade, nós podemos chamar de rotina. E quando nós falamos no papel do líder, se você se recordar na aula anterior, onde eu falei desses papéis dos líderes, você vai entender que o líder vai ter que olhar para pessoas, processos e resultados. E olhar para a sua rotina e encaixar esses pilares no espaço de tempo que ele tem para atuar. Se ele tem condições de gerenciar em que momento ele faz uma determinada atividade, em que momento ele faz um determinado processo, ele está gerenciando a rotina. Existem rotinas que são pré-estabelecidas, tem que ser naquele horário, tem que ser naquele dia. Isso a gente chama muitas vezes de compromisso. O que é compromisso? Tem dia e hora para ser realizado. Então, checklist de abertura. Não dá para fazer checklist no final se ele for de abertura. Então, eu faço um de abertura e, se necessário, um de final. Não dá para fazer um acompanhamento, um fechamento mensal no início do mês. Eu tenho que fazer fechamento mensal quando acaba o mês. Então, são coisas que já são pré-estabelecidas. Tem data e hora para ser realizado. Por exemplo, o envio de pedidos de compra, a sugestão de compra, o fechamento do cartão ponto, o envio da escala, tantas outras atividades que você tem que fazer no dia a dia. São compromissos quando existe data e hora marcada. E além dos compromissos, existem as atividades. Atividades é aquilo que precisa ser feito, mas não necessariamente numa data específica, no horário específico. Por exemplo, organização da loja. Claro que no início do expediente deve ter ali, no início do departamento, deve ter a organização, mas a qualquer momento se mantém organizado. Conversa com o colaborador. Pode até ter uma data marcada, um horário marcado, mas se você está passando e encontra uma necessidade de direcionar, de reconhecer ou de dar uma informação, não precisa marcar uma hora, faz naquele momento. Então o compromisso tem data e hora, a atividade não tem, mas a gente precisa trabalhar. Agora, o que as pessoas se enganam é imaginar que o gerenciamento da rotina é para que você trabalhe mais. Não é para que você trabalhe mais, é para que você seja mais produtivo. Uma pessoa produtiva não é aquela que vive correndo para lá e para cá, não é aquela que está sobrecarregada de coisas para fazer. Uma pessoa produtiva é aquela que dá conta de fazer aquilo que precisa ser feito naquele espaço de tempo. Às vezes a gente tem a sensação de que não vai dar tempo para fazer. E aí eu quero de fazer tanta coisa, por exemplo, e eu quero chamar a atenção para duas situações. Talvez não dê tempo mesmo, que exista um excesso de atividades acumuladas ou uma demanda muito grande num determinado período. Ou às vezes você não está encaixando essas atividades, esses compromissos dentro do seu espaço de tempo. A gente acaba perdendo muito tempo andando, conversando de forma não produtiva. A gente faz várias outras atividades que acabam acumulando nosso tempo. Então não é que a gente não tem tempo, nós não estamos utilizando o tempo da forma correta. E esse treinamento vai te mostrar justamente como é que você faz isso. Para que você consiga escolher uma rotina mais produtiva, é muito importante que você compreenda um termo chamado prioridade. O que é prioridade? É você definir o que vem primeiro, o que vai ser feito primeiro. Ah, Flávio, mas tudo aqui é prioridade. Não. Existem níveis de prioridade. As pessoas podem te pedir dizendo que é prioridade, mas você vai ter que ter critérios específicos para definir o que vem primeiro, o que é prioridade segunda, terceira e quarta.
Se você pensar, por exemplo, na área da saúde, existem critérios quando você vai numa consulta, onde ele vai ver a sua pressão arterial, vai ver a sua temperatura, né? Vai ver vários fatores, e isso são critérios para ele decidir se você precisa ser atendido agora, urgente, ou se pode aguardar um tempo a mais até que outras pessoas sejam atendidas, porque eles têm critérios. E para você definir prioridade, você vai ter que levar em consideração critério. Critério, prazos, impacto, se causa custo, se gera faturamento, quais são os critérios? Eu preciso que você pense e quais são os critérios de priorização, de onde vem. Às vezes é uma coisa que, se não pedir agora, não vai chegar produto para você abrir a loja amanhã, para você lidar com o departamento. Então, é importante pensar em quais critérios você está levando em consideração para definir suas prioridades. O que é arriscado dizer é que você só lida com prioridades. Provavelmente você lida com prioridade de todos os outros, mas dentro das prioridades que você tem, ainda assim você vai ter que definir uma escala. Gerenciar a rotina nada mais é que fazer a escolha. Escolha do quê? De tudo isso que precisa ser feito. Flávio, mas eu não tenho escolha, eu preciso fazer. Calma. O que eu quero dizer sobre escolha é, você tem várias atividades a serem realizadas. Todas são chamadas prioridades. A escolha que você precisa fazer é, por qual eu começo? Qual vem na sequência? Isso é fazer escolhas. Você vai precisar realizar todas, mas por onde você começa e por onde você termina? Qual é a ordem de trabalho a ser realizado para que seja produtivo? Caso contrário, você vai realizar algumas atividades que são prioridades para alguém, mas aí, chegou no final do dia, não deu tempo de realizar uma. E justamente aquela que era mais crítica, aquela que tinha um impacto maior, aquela que pode gerar um prejuízo, por exemplo, e não poderia ter deixado para trás. Percebe a necessidade de olhar para o seu dia, para tudo aquilo que precisa ser feito, e você criar esse critério de priorização? É mais importante você olhar para tudo aquilo que você tem feito, priorizar, executar, do que sair por aí trabalhando que nem louco, fazendo tudo que aparece sem efetivamente ter o resultado necessário e esperado. Aristóteles, filósofo, ele disse que somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Por que eu digo isso? Porque você assistindo essa aula, se organizando, e eu tenho certeza que ao final dessa aula, dessas 2 etapas dessa aula, você vai ter condições de olhar para a sua rotina de uma forma mais produtiva. Mas ter rotina num dia bom é fácil. O difícil é ter rotina e manter a rotina nos dias de caos, nos dias de alta demanda, nos dias difíceis, nos dias em que faltam pessoas. E o Aristóteles diz exatamente isso. A excelência não é um ato de fazer hoje, mas aquilo que você faz todos os dias. Ter disciplina num dia bom é fácil, e ter disciplina num dia ruim. Gerenciar a rotina num dia bom é fácil, quando você está com a equipe completa. E gerenciar a rotina num dia complexo, onde alguns foram fazer treinamentos, outros estão afastados, outros estão de férias, onde o volume de clientes é muito maior, é ali que você mostra a sua capacidade de gerenciar. E aí, você vai precisar levar em consideração, nesta priorização, eu espero que você já defina quais critérios você vai usar de priorização. Mas eu quero trazer 2 para você, que é a definição daquilo que é urgente e daquilo que é importante. Urgente, apesar de nós falarmos a todo momento, não, isso é urgência, aquilo é urgente, aquilo é urgente, aquilo é urgente, o urgente está associado a algo que precisa de uma intervenção imediata, agora ou logo na sequência. Caso contrário, não dê tempo de entregar, não dê tempo de concluir. Então, por exemplo, um cliente nervoso, bravo, é algo urgente. Não dá para deixar para conversar com ele amanhã. Você tem que sair e conversar com ele agora. É algo urgente. Um problema numa nota fiscal de um recebimento de um produto que está em promoção e que todos estão procurando, é urgente que se resolva agora, não dá para deixar para depois. São coisas que precisam fazer agora para que dê resultado imediato. E se não for feito, causa danos ou para as pessoas, ou para a organização, ou para o processo. Uma pessoa machucada, é urgente que se faça. Não estou dizendo a gravidade do acidente. Estou dizendo que é urgente que se verifique o que aconteceu
para identificar a gravidade. E o importante? O importante é algo que precisa ser feito, tem seu valor. Tudo aquilo que você precisa realizar todos os dias. Flávio, mas tem um monte de coisa que a gente faz não é importante. É importante para alguma área ou para a empresa como um todo. Talvez você não entenda a importância da realização dessa atividade. Mas se ela existe, é porque existe uma importância para alguém. Ou pela segurança, ou pela qualidade, ou pelo custo, ou pelo faturamento, ou por qualquer outro fator que você ou que a empresa defina. Quando você lida só com coisas urgentes, é apagar incêndio, porque são coisas que acontecem. Aliás, o urgente, ele nasce urgente ou ele vira urgente. Tem muita coisa que uma máquina quebra, um equipamento quebra. Isso é urgente, nasceu agora. Mas tem coisas que eram importantes e eu não dei a devida importância e agora virou urgente. É aquilo que tinha prazo para ser realizado e eu não me programei. É aquilo que preciso realizar até o final de semana. Ah, mas eu tenho até o final de semana para fazer. E vai passando a semana. Chega o final de semana e se tornou urgente, porque não tem mais tempo, tem que ser realizado agora ou não. Então perceba que o urgente precisa ser tratado de imediato. O importante precisa ser programado, planejado. Mas atenção, planejado e programado é com data e horário específico, porque senão se você colocar assim que der tempo, você nunca vai fazer aquilo lá. Sempre vai existir outras coisas que vão tomar prioridade, que vão passar na frente daquilo. Então leve isso em consideração, esses dois fatores de priorização, urgente e importante. Agora eu quero que você pense aí e anote quais são os fatores de priorização do seu departamento, da sua área, do seu trabalho hoje. Quais são os critérios? Se está associado ao cliente, se gera custo, se impacta no faturamento, se impacta na segurança, quais são os critérios que você levaria em consideração para definir o nível de priorização de todas as atividades que você tem a ser realizada. E eu quero que você pense também, e anote no material, quais são os vilões da sua produtividade. Que são vilões da produtividade? Aqueles desperdiçadores de tempo. Aquilo que você consome um tempo enorme, mas que não agrega valor. Lembre-se, todas as atividades são importantes e precisam ser feitas. Não são dessas que eu estou falando. Eu estou falando daquelas conversas paralelas com os colegas, aquelas brincadeiras, aquele desperdício de tempo que são 10 minutos um pouquinho antes, um pouquinho depois, que a gente dá aquela relaxada. O celular pode ser um excelente aliado, mas tem uns grupos de famílias, de amigos que acabam atrapalhando também. Então leve isso em consideração. Leve em consideração quanto tempo você para reclamando ao invés de realizar. Quanto tempo você gasta para retrabalho, coisas que foram feitas sem a devida atenção e agora tem que refazer. Quanto tempo você gasta? Isso são desperdiçadores. Só que cada um de nós tem alguns desperdiçadores. Algumas pessoas, o celular é desperdiçador. Para outras pessoas, elas sabem lidar com isso daí, com redes sociais, e é muito produtivo. Eu quero que você identifique, sabe por quê? Nós não vamos conseguir esticar o seu tempo. Não vai sobrar tempo, não vai aumentar tempo. O que vai acontecer é você olhar para o seu tempo e ver como é que você vai otimizar esse tempo para você, na sequência, pensar efetivamente na sua rotina. Agora que você já entendeu o que é rotina, já entendeu o que é priorização, eu preciso que você faça uma coisa muito importante. Que você faça uma lista de toda a sua rotina. Uma lista de toda a sua rotina. De todas as atividades que você tem que fazer todos os dias ou em cada dia da semana. Olha para a sua semana e veja todos aqueles compromissos, aquelas tarefas que precisam ser realizadas e o período em que essas tarefas precisam ser realizadas também. Talvez você tenha dificuldade, se você ainda não assumiu um departamento, se você ainda não tem clareza da rotina, eu vou colocar aqui algumas sugestões para você, para te orientar em quais atividades podem ser feitas, por exemplo. Vamos lá, iniciando, né? Abertura da loja. A abertura da loja é um momento importante, mas a abertura da loja, nós consideramos a abertura da loja antes da abertura da loja ao público. São as atividades que precisam ser feitas antes que o público já entre na loja.
Então, nós estamos falando, por exemplo, de verificação de equipamentos, verificação de reposição de produtos, verificação se o sistema está ok, verificação do número de pessoas que estão trabalhando, se todos vieram trabalhar, se a escala está correta, se o ambiente está limpo, se o ambiente está organizado, se você tem que fazer um checklist do ambiente, se você tem que fazer um inventário do estoque local, pontual. Você precisa saber quais são as atividades. Eu estou colocando atividades genéricas para que você entenda que tipo de atividades são essas. Além dessas atividades, eu quero colocar outra para você, acompanha comigo aqui. Verificação da equipe, se a equipe está no seu ponto, se o quadro de colaboradores está completo, verificar se todos estão preparados, seja com uniforme, se está com barba feita, se não está com barba feita, monitoramento, se os equipamentos estão funcionando ou não, verificando se lá na frente de caixa está ok. Outra atividade que provavelmente você faça, seja a reunião com a equipe para definir os objetivos daquele dia, se existe uma meta específica, compartilhar a meta e o resultado com as pessoas, redistribuir as metas entre o time, falar do resultado do dia anterior, falar qual a expectativa de hoje, se tem algo especial, se está previsto alguma situação inédita. Isso são coisas que você tem que prever na sua rotina. Reunião com o time, reunião de abertura de loja ou reunião de abertura de expediente, de turno, por exemplo. Alinhando meta do dia, expectativas, celebração de conquistas, isso também é importante fazer com a equipe, celebrar o resultado se foi positivo ou não, dar sugestões, tirar a dúvida da equipe de alguma forma, caso tenha algum produto novo, algum fornecedor, dúvidas em relação a campanhas que estão sendo, promover essa comunicação de também ouvir as pessoas, isso tudo faz parte da sua rotina e tem líder negligenciando. Lembra do pilar pessoas? Isso faz parte do pilar pessoas. Outra coisa, verifique se existem urgências a serem tratadas, coisas que estão em atraso, coisas que têm pendências, pontos que ficaram de ser trabalhados e não foram. Levante essas pendências, faça uma lista de todas as suas pendências, mostre o que é urgência, mostre para a equipe quais são as prioridades, monitore o andamento das ações, aquilo que está previsto, se está acontecendo conforme combinado, se as coisas estão andando durante o dia, você começa a andar pelo departamento, você começa a andar para a loja, você começa a enxergar se as coisas estão acontecendo ou não. Aliás, a circulação na loja e no departamento é algo que precisa fazer parte da rotina do líder. Você olhar com o olhar de cliente, olhar de quem tem um critério maior, de quem procura algo a mais. Olhe para o seu departamento como se você fosse um cliente e reflita se você estaria satisfeito com aquilo que você está vendo. Valide com seu gerente, com seu gestor imediato, os pontos de atenção, atrasos, avanços, melhorias, problemas com a equipe, pontos relacionados a pedidos, a recebimento, divergências, alinhamento com o gerente. Então, olha só, nós estamos fazendo alinhamento com a equipe e você precisa fazer o alinhamento também com o seu gestor. Faz parte da sua rotina, isso é diário, tá? Atendimento ao cliente. Sim, atender o cliente também, ouvir o cliente, ouvir reclamações, sugestões, agradecimentos, repassar isso para a equipe. Também conversar para verificar qual a percepção dele ali, se ele está encontrando tudo o que ele está procurando, se efetivamente ele está satisfeito com aquilo que o supermercado está entregando para ele. Isso faz parte da rotina do líder também. Falar do layout, da organização, da limpeza dos corredores, das gôndolas, abordagem que é feita aos clientes, se estão tirando as dúvidas ou não, identificar pontos de melhoria, isso faz parte de todos os dias e já tem que estar setado na sua cabeça. Não tem que fazer nem parte do checklist, porque o checklist já tem que estar aqui. Isso eu já estou levando em consideração que você já faz. Não espere que as informações cheguem todas a vocês, deveriam chegar a você, mas se não chega, vá buscar. É a mesma coisa quando o colaborador falta. Ele deveria te ligar, mas se ele não te ligou, ligue para ele. Verifique o que aconteceu. Antes mesmo que o RH trabalhe, verifique, porque a preocupação que você tem com o seu time não é simplesmente porque ele faltou, mas se existe um motivo que talvez seja grave para que ele tenha faltado, ou não, até para que você saiba como direcionar o feedback dele.
monitoramento do fluxo de produtos para que não exista ali ruptura de estoque, verificação da qualidade, da apresentação do produto, principalmente se for perecíveis, assegurando ali que aquele produto que está sendo ali seja atrativo para os seus clientes, supervisão de atendimento, acompanhar como é que a equipe está fazendo o atendimento, se a equipe está atendendo bem, se está ofertando, se está oferecendo produtos, se tem um atendimento ágil, se eles estão atendendo com eficiência, se eles estão cumprindo todos os processos dentro do atendimento ao cliente ou da reposição. Isso faz parte da sua rotina. Não deixe de levar em consideração também que você tem que ter tempo para pensar. Tempo para pensar em ações, para propor melhorias, para identificar situações que podem, não que estejam ruins, mas que podem ser melhoradas também. Aliás, esse é um processo que também precisa ser validado e aí a gente começa a entrar também no pilar processo de reposição, de abastecimento, de verificação da identificação do produto, da validade desses produtos, verificar se o sistema de segurança está funcionando. Eu estou dizendo tudo isso, talvez não seja todas essas as suas responsabilidades, mas várias pessoas passarão por esse treinamento. Então é importante ir gerando insights e que você vá anotando se isso é responsabilidade sua ou não. Verifica quais processos estão gerando mais custos, se dá para reduzir o custo nisso daqui. Verifica a questão dos indicadores, aí já estamos entrando no pilar resultado, quais são os indicadores. Se você não tem acesso a indicador, busque saber com o seu gestor qual foi o resultado anterior, como é que vocês estão da meta geral, qual está o custo, qual está o faturamento, para que você possa direcionar as pessoas, estimular e repassar essa informação às outras pessoas também, porque o time precisa saber se estão ganhando ou se estão perdendo o jogo. Não adianta você falar que a gente precisa trabalhar mais, precisa fazer mais, se as pessoas não souberem quanto. Se as pessoas não souberem quanto de esforço precisa ser dado a mais, quanto de estímulo, porque às vezes é por pouco que se não alcança um grande resultado. Agora que você já tem a sua lista, você vai usar os critérios de priorização. Mas vamos lá. Imagine que você tem uma folha A4 e que nessa folha está no seu material. Ela está dividida em 4 partes. Ali está o seu dia, primeira parte da manhã, segunda parte da manhã, primeira da tarde, segunda da tarde, se for o seu horário, ou você vai adequar isso daí dentro do seu expediente, por exemplo, quando você entra no período da tarde ou em outro turno. Na primeira parte da manhã você vai colocar todas as atividades que precisam ser realizadas naquele período por critério de necessidade de horário mesmo. Início, checklist de abertura, você vai colocar todas as atividades que são realizadas, você vai redistribuir essas atividades nesses quadrantes, respeitando esses horários, para saber quando você faz o quê, uma referência para você. Não esqueça de colocar ali também os compromissos que você tem, lembra? Compromisso, data e hora marcado, e a lista de atividades que precisam ser realizadas naquele dia. Depois disso daí, você vai imprimir isso daí, ou vai levar junto com você, para que você não se esqueça. Uma coisa que acontece, é muito comum, é você falar assim, não, Flávio, eu não vou anotar não, está tudo aqui na minha cabeça, ou está aquele monte de papelzinho que está junto, você vai se perder. Porque às vezes você está indo para resolver um problema que é muito importante, alguém te aborda no meio do caminho e você vai se perder em relação a isso. Anote, para que você saiba que existem atrasos ou que você está dentro, e conforme você for realizando, vai riscando, vai ticando, vai concluindo aquela atividade para que você enxergue também progressos, para saber que está dando conta, para que você não chegue no final do dia ou final do expediente e tenha aquela sensação de ter trabalhado um monte, mas não ter concluído o resultado esperado. Olha, leve em consideração o princípio de Pareto. Se você não conhece o princípio de Pareto, talvez você conheça por 80-20, que diz que 20% dos nossos esforços podem gerar até 80% dos nossos resultados. E 80% daquilo que a gente faz no dia a dia gera 20% dos resultados. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer esses 80% de atividades que só vão gerar 20% de resultado. Eu quero dizer que esse é um critério de priorização. É preciso levar em consideração
não só simplesmente se é urgente, se é importante, mas o impacto que isso traz para a organização. Um cliente insatisfeito, ele pode gerar um impacto muito grande. Uma área de vendas mal organizada, falta de produtos pode gerar ao prejuízo, a falta de venda, a ruptura pode gerar insatisfação e ainda dificultar o alcance das metas. É isso que eu quero que você verifique e quero que você faça um exercício nesse momento, já que você já fez toda a lista de tudo aquilo que precisaria ser feito, lista de todas as suas tarefas. Olha agora quais são os 20% dessas atividades que geram um maior impacto na satisfação do cliente, impacto no resultado do departamento, impacto no resultado da loja, impacto no desgaste junto aos colaboradores, impacto daquilo que você considera que é prioridade. E você vai definir os 80-20. E verifique ainda se isso que você enxerga como 80-20 é a mesma coisa que o seu gestor entende. Isso é nivelamento de prioridades, isso é entendimento do que é realmente importante. Não basta você achar que é importante ou que é impactante. É necessário que isso esteja alinhado aos objetivos da organização. Percebe que isso é estabelecer prioridade. Não tem como fazer um gerenciamento da rotina, gestão do seu dia a dia, se não existir um critério claro, objetivo do que é prioridade. Quando você não define as prioridades, alguém define essa prioridade por você, dizendo que é urgente, dizendo que tem que fazer agora. Então, você precisa olhar para isso e ter critérios muito bem alinhados para definir a sua prioridade. Outro ponto importante para você avaliar e definir a sua rotina é você ter a capacidade de realocar tempo. Realocar tempo é você olhar uma reunião que terminou 15 minutos antes, uma atividade que estava prevista meia hora e demorou 20 minutos somente. Esses tempos disponíveis, realocar esse tempo no lugar certo. Nós temos por hábito, por tendência, a evitarmos o desgaste. Então o que a gente faz? Quando sobra um tempinho, a gente dá aquela relaxada. E é naturalmente possível isso acontecer se você estiver sendo produtivo. Eu não quero que você trabalhe o tempo todo, eu quero que você seja produtivo o tempo todo. Mas existe sim, quando as coisas estão acumuladas, quando tem muita coisa para fazer e a gente desperdiça esse tempo. A gente precisa realocar esses tempos, realocar atividades que são mais produtivas pela manhã, realocar atividades que são mais produtivas à tarde, dentro da possibilidade, é claro, respeitando aquilo que é realidade no seu ambiente de trabalho. Identifique ainda quais são aquelas atividades chaves. O que são atividades chaves? Quando você diz assim, se não tivesse tempo para nada, tivesse 1 hora, quais seriam as atividades críticas que você faria dentro dessa última hora? É isso. Isso é atividade chave. Atividade chave é que se ela não for feita, ela vai gerar um impacto muito grande. Ela vai gerar um resultado que talvez seja muito bom ou seja muito ruim. Você precisa saber que todo dia você tem as atividades chave. Abertura de um caixa é atividade chave. Começou errado, vai dar errado o resto do dia. É isso a atividade chave. Aquela atividade que, se não for feita constantemente, periodicamente, pode trazer um certo prejuízo ou pode impactar de forma positiva no resultado. Outra coisa, administre muito bem prazos. Eu costumo dizer, quando a gente tem muito prazo, isso pode ser um grande vilão na nossa vida, porque quando você tem muito prazo, você vai adiando, porque tem muito prazo pela frente. Administre muito bem os seus prazos, dizendo assim, quando precisa ser entregue, quando eu preciso começar e quando eu tenho que estar em determinada atividade. Tem atividades que são muito simples, muito rápidas. Então eu tenho ao final do dia, mas estabeleça, até o meio-dia eu tenho que ter concluído essa etapa e entregar ao final do dia. Estabelecer prazo é muito importante para pessoas, por exemplo, que têm baixa disciplina. Pessoas que funcionam muito bem com prazos. Tem gente que funciona muito bem com prazos. Você precisa identificar, inclusive, dentro do seu ambiente de trabalho, se existem outras pessoas que funcionam muito bem com prazo. Quando você dá um prazo, ela entrega no prazo. Quando não dá prazo, ou dá um prazo muito longo, ela começa a se perder. Isso você tem que identificar em você e nas pessoas que trabalham com você. Porque às vezes você vai ter que colocar uma margenzinha. Olha, costuma atrasar, então coloca um dia antes do prazo, umas horas antes do prazo. Para quê? Para que dê tempo de avaliar, saber se realmente está acontecendo como esperado e se porventura estiver fora, que a gente tenha condições de superar. Outro fator importante,
Supere a procrastinação. Esse nome estranho chamado procrastinação nada mais é que adiar aquilo que precisa ser feito agora. Normalmente, nós vamos adiar aquilo que dá trabalho, aquilo que é muito difícil de ser realizado, aquilo que vai gerar um desgaste muito grande ou aquilo que você não sabe fazer. Pode ver na sua rotina. Aquelas atividades que você gosta de fazer, que você domina, que te dá prazer, você nunca vai procrastinar. Você vai fazer. Por quê? Porque traz resultado imediato. Só que tem um monte de outras atividades que talvez você não goste, nem domine, ou não saiba, dá muito desgaste, que precisam ser feitos e você tem uma tendência de deixar para depois. Antes do intervalo, não, vamos deixar para depois do intervalo. Deixa isso daqui para amanhã. E essas coisas têm prazos também. Você pode até não gostar, mas são necessárias. Então você tem que entender de uma forma diferente essas atividades. Ao invés de você pensar se eu gosto ou se eu não gosto, entenda, preciso fazer ou não preciso fazer. Vai ser muito melhor. E ainda, se você, mesmo assim, perceber que está procrastinando, pense da seguinte forma: deixa eu terminar logo isso daqui, pelo menos eu já me vejo livre e depois eu posso fazer aquilo que eu tenho mais domínio. Entenda de uma forma diferente. O nosso cérebro ele foi programado para nos levar para o prazer e nunca para a dor. Se você estiver num lugar e o cheiro estiver gostoso, ele quer que você fique lá. Mas se o odor estiver ruim, ele vai querer tirar você de lá. Então, conforme você olha para a atividade, atividades que você olha com torcendo o nariz, que não gosta muito de fazer, provavelmente você vai encontrar alguma coisa para substituir aquele tempo e deixar aquilo para depois. Então, se você mudar o olhar que você tem sobre as atividades, talvez você consiga burlar o seu cérebro. Então, olhe para aquilo como um desafio. Olhe para aquilo assim, se eu terminar isso daqui em meia hora, eu vou tomar um café. É a recompensa que a gente tem pela superação, pela conquista. É você olhar e falar assim, eu não gosto, mas se eu fizer, eu vou ser um vencedor hoje. É a minha primeira conquista hoje. É assim que a gente começa a reprogramar o nosso cérebro, que todos falam o famoso mindset. Então a gente precisa aprender, o cérebro é maravilhoso, só que ele quer evitar que a gente sofra. E para isso ele acaba nos tratando dessa forma. Então, estabeleça prazos, peça ajuda se necessário, peça ajuda. Você não precisa dar conta de tudo sozinho. Se você perceber que está atrasando, que vai entregar fora do prazo, levante a mão, peça ajuda. Ou pelo menos alinhe, olha, está muito em cima, vai dar problema. Você sabe que a pior coisa que pode acontecer é alguém te dizer que você não cumpriu algo combinado. O ideal é que você, quando não conseguir cumprir um prazo, ou perceber que existe a ameaça de não cumprir um prazo, é informar antes. Para que essas pessoas também possam se organizar, sabendo que não vão receber um produto, por exemplo, que não vão receber um profissional, que você ficou de emprestar um colaborador para determinada área e na hora você não vai conseguir emprestar, você tem que ir lá avisar, porque senão essa pessoa vai ficar esperando, contando com isso. Um cliente que ficou de receber alguma coisa e não recebeu, ele te liga avisando. Por quê? Porque alguém não acompanhou a entrega desse produto. Percebe isso? Então, assim, peça ajuda e se antecipe em tudo aquilo que for possível. Nós temos o péssimo hábito de não nos anteciparmos. Como? Olha, uma coisa está prevista para sexta-feira e hoje na quarta-feira deu uma aliviada, deu uma baixa aqui no volume de trabalho. Será que eu não consigo antecipar algumas atividades que estavam programadas para quinta e para sexta, que não vai ter diferença nenhuma se eu antecipar para hoje, não vai gerar um problema, não vai gerar um custo adicional. Dá para antecipar? Antecipe, para que se sobrar um tempo, sobe lá no final. E se porventura surgir uma emergência lá no final, você tem um tempo disponível para poder reagir diante dessas situações. Otimize seu tempo. Otimizar o tempo é você usar um tempo menor para fazer a mesma atividade. É você olhar para uma atividade que hoje você está demorando meia hora, 40 minutos, e você conseguir, dentro do mesmo padrão de qualidade, de excelência, você conseguir fazer mais rápido. Não é ter pressa, é agilidade. Otimize o seu tempo. Conversas, às vezes, com pessoas onde você está conversando de coisas que não agregam nada, conversa furada, fofoca. Tente diminuir isso daí, que é ali que você otimiza o seu tempo. Torne o seu tempo precioso. Imagina se você calculasse assim, quanto tempo eu estou gastando com essa conversa que não é útil para nada? Quanto vale meu tempo? Esse dinheiro você está jogando fora ali. E de repente está sendo precioso, que poderia ser feito para uma outra atividade muito mais importante e que você não está tendo tempo para fazer ou está tendo que desgastar, fazendo muito mais, consumindo isso depois do horário ou qualquer outra coisa.
Verifique se você está otimizando o tempo da forma correta. Tem que falar com as pessoas, tem que atender cliente, tem que falar com a equipe, tem que olhar, tem que estudar, tem que pensar, tem que descansar, mas otimize esse tempo. Use o tempo da melhor forma possível. Agora eu quero falar com você de ações que podem te tornar mais produtivo no dia a dia. Coisas que, se você tiver feito tudo aquilo que já foi dito nessa aula, você já tem condições de tornar o seu dia muito mais produtivo. Primeira delas, foque naquilo que é crucialmente importante. Foque naquilo que é crítico, que gera impacto. Quem olha e tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não faz bem feito nenhuma delas. Então, defina claramente as suas prioridades e foque. Focar é prestar atenção e continuar naquele caminho até concluir. Não perder o foco com as coisas que vão acontecer no meio do dia. Você vai realizar as atividades, sim, mas sempre mantendo o mesmo foco. O objetivo continua o mesmo. Eu saio do meu setor e vou para o outro. Muitas intercorrências vão acontecer nesse caminho, mas eu chego até o final e faço o que precisa ser feito. Não quer dizer que eu ignorei as pessoas no meio do caminho, que eu não tratei os problemas. Eu trato isso, mas não perco o foco, que é chegar lá e tratar de determinados assuntos. Outra coisa, atue sempre em medidas de direção. O que são medidas de direção? São medidas que te levam mais próximo do seu objetivo. Tem coisas que você não consegue concluir totalmente. Por exemplo, o inventário. Você não consegue ir lá, simplesmente faz e acaba. Você tem que ter medidas de direção, que é isso. Um ambiente organizado, produtos organizados e identificados, produtos padronizados na forma de paletização. Isso tudo são medidas que te levam à direção de obter o melhor resultado no inventário, mas são etapas. Então, procure sempre algo que te leve para frente e nunca que te deixe parado. Diante de uma tarefa, de um projeto, olhe sempre se você está parado ou se você está evoluindo, se você está avançando. Então, por exemplo, teve um problema com o cliente. Quais são as medidas de direção? Levante todas as informações antes. Verifique todas as condições realizadas. Ouça do cliente o que torna insatisfeito e aí promova a ação. Veja que são várias outras ações que te levam ao objetivo. Porque senão a gente olha no objetivo e o objetivo está muito longe. Vou dar um exemplo. Quando você olha para uma faculdade, poxa, 4 anos, 5 anos, 3 anos, depende da faculdade, é muito tempo para você falar. 4 anos demora demais. Mas o tempo vai passar independente se você fizer uma faculdade, não, daqui a 4 anos você pode estar formado ou não. Mas as pessoas já não falam em ano, as pessoas falam em trimestre. Primeiro trimestre, segundo trimestre, primeiro semestre. Por quê? Porque elas enxergam progressos. Quando você fala primeiro trimestre, eu não estou preocupando se falta 4 anos, estou falando que o primeiro trimestre já foi. Agora vem o segundo trimestre, depois o terceiro trimestre, o quarto trimestre. Então, veja que eu consigo enxergar avanços. E é isso que a gente precisa enxergar, porque quando a gente enxerga avanços, a gente também busca motivação em nós mesmos para continuarmos fazendo aquilo que precisa ser feito. Depois, eu preciso saber se os resultados estão aparecendo. O que é isso? É mostrar no placar, seja um relatório, seja um indicador, é saber se os objetivos estão sendo alcançados. É você enxergar pequenos avanços. Quando a gente enxerga os avanços, pensa num jogo, num game. Quando você enxerga as fases que você está indo, você se sente mais motivado. Então, busque saber se os resultados estão aparecendo, porque senão a gente acha que tem um esforço muito grande e parece que nada acontece, porque nós não estamos olhando para os indicadores. E ainda, tenha uma cadência de responsabilidade e de disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito nos dias bons e nos dias ruins. Então, não adianta nada você implementar tudo que nós estamos falando aqui num dia e na próxima semana ter esquecido tudo. Olhe e crie uma cadência de responsabilidade. Vai fazer um checklist sempre no mesmo horário, sempre no mesmo período, sempre seguindo um fluxo. Toda vez que você gera essa rotina, é mais fácil de você controlar. É por isso que você vai sempre para o trabalho pelo mesmo caminho, é por isso que você, de repente, começa a tomar banho sempre pelo mesmo lugar, porque você criou essa disciplina, uma rotina, e aí virou hábito. Então, o que eu falei aqui precisa virar hábito. Hábito é quando você já não precisa pensar para fazer essas atividades. Aí, efetivamente, você está evoluindo. Só tome um cuidado. Existem muitos desperdiçadores de tempo no dia a dia e coisas que te levam a ser pouco produtivo.
O celular é uma excelente ferramenta, mas quando usado da forma incorreta, quando você entra no grupo da família, quando você entra nas redes sociais particulares, quando você começa a ver notícia, piadinha, isso passa a ser improdutivo e é um grande desperdiçador. Fofoca, reclamações, redes sociais particulares, retrabalho, falta de comunicação, tudo isso são desperdiçadores. E você precisa verificar o que desperdiça seu tempo hoje. Mas aqui eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante. Desperdiça mesmo. E não simplesmente, isso daqui a gente faz e eu não vejo sentido nisso. Provavelmente é importante para alguém da empresa, é alguém do grupo que é importante e você não vê valor naquilo. Então busque se informar. Porque se é um procedimento da empresa, existe valor. Agora, se você acha que é desnecessário, faça a proposta de uma mudança, de uma adequação. Até que seja mudado, você continue fazendo. Desperdiçadores é aquilo que eu posso tirar da minha rotina que não afeta em nada o resultado ou o trabalho. E lembre-se que quando a gente está falando aqui, pensa nessa imagem que eu estou apresentando para você agora. Aí está mostrando uma pizza dividida em 3 fatias. 1/3 dessa pizza está associado ao eu. São 3 partes divididas proporcionalmente iguais. A primeira parte está o eu. O eu é aquilo que depende do Flávio, aquilo que depende de mim, aquilo que depende de você que está assistindo essa aula. Não depende de mais ninguém. O falar com as pessoas, o promover uma mudança, o pegar uma caixa que está no chão, o fazer a movimentação de um produto, o pedir uma identificação de um produto, o fazer uma solicitação, não depende de mais ninguém, depende de você. Se está na sua mão, você faz. Não terceirize essa responsabilidade e essa atividade para outras pessoas. Faça. Tem coisas que precisam ser feitas agora, só depende de você. Vai lá e faz. Não fica reclamando, vai e faz. A segunda parte está associada ao outro. Quem é esse outro? O outro pode ser o seu gerente, pode ser o superior, pode ser o cliente, pode ser o pessoal da outra área, pode ser alguém da sede, pode ser alguém da matriz, pode ser alguém do centro de distribuição, não importa. E aí você vai me dizer, mas aí eu não posso fazer nada, né? Sim, você pode. O que está na sua mão você faz, o que está na mão do outro você influencia. Influenciar é dar motivos para que ele queira fazer ou para que ele faça aquilo. É o ligar para a pessoa, é explicar a importância, é explicar o prejuízo que pode trair, o benefício que pode acontecer, é você dar argumentos fortes para que o outro faça aquilo que precisa ser feito. Alguém precisa te entregar alguma coisa na cesta, não entrega. É você ir lá e conversar e mostrar que se não for entregue vai trazer um prejuízo para a empresa, ou para você, ou para o cliente, de uma forma geral. Então é você fazer o que precisa ser feito e ainda estimular as outras pessoas a fazerem o dela. Se todo mundo fizesse a sua obrigação, não teria problema. Mas nós sabemos que no dia a dia nós precisamos gerar esforço também para fazer com que os outros cumpram o trabalho dele. E aí tem uma terceira parte que é do ambiente. Ambiente é aquilo que a gente não tem controle. Eu não sei se um caminhão vai quebrar, eu não sei se vai chover ou vai fazer sol, eu não sei se o dólar vai subir ou se vai faltar produto no mercado. Então, aí eu não posso fazer nada. Pode, o que está na minha mão eu faço. Está na mão do outro, eu influencio. E aquilo que eu não tenho controle, eu me planejo. Então eu não sei se todos virão trabalhar no final de semana, mas eu sei com quantas pessoas eu consigo operar e com quantas pessoas eu já tenho que parar a operação. Eu já sei que quando eu preciso de pessoas para trabalhar no meu setor, há quem buscar. Eu não sei se vai chover ou fazer sol, mas se chover, o que eu faço se fizer sol? É se planejar, é se antecipar, é pensar no plano A, no plano B. E muitas vezes a gente fala assim, mas não tinha como saber. Você não tinha como saber, mas você tinha como se antecipar caso isso acontecesse. É isso que o encarregado precisa estar atento. Ampliar a sua visão e não se sentir simplesmente dentro do seu mundinho. É olhar de forma mais ampla as consequências, o que está acontecendo nesse mercado. Se está faltando produto, eu posso ligar. Mas quando alguém diz que está chegando, eu não tenho como fazer, tá? Mas eu sei que o meu estoque dura até tal hora. Fora disso, eu vou ter que colocar um outro produto no lugar. Percebe que é se antecipar a determinadas situações? Você precisa desenvolver esse olhar. E agora eu vou colocar aqui uma lista de coisas que você pode colocar na sua lista de tarefas ou no seu checklist. Mas, de novo, não quer dizer que sejam essas. Você precisa trazer de acordo com a sua realidade, com o seu departamento, aquilo que faz sentido para você. Você precisa criar a sua lista. Eu vou apresentar uma de sugestão que pode fazer sentido ou não para você. Acompanha comigo. Você precisa olhar todos os dias para a ocorrência de acidentes. Afinal, você é responsável por isso. Você é responsável por evitar.
você é responsável por acompanhar o acidente ocorrido e dar andamento naquilo, registrar. Você é responsável pela prevenção. Então, tome ações relacionadas a acidentes de trabalho, inclusive o de ligar para a pessoa, saber se ela está bem, se está se recuperando, saber o encaminhamento a ser dado, chamar as pessoas certas, isso é fundamental. Outro ponto, ocorrência de horas extras ou de banco de horas. Você tem que estar atento às horas, até para fazer a compensa, até para compensar, porque senão chega num limite que já naquele dia que não tem mais como e precisa compensar, justamente no dia que você não pode ter ninguém faltando na equipe de trabalho. Então, faça a adequação. Se você tem dúvidas, peça ajuda internamente para que você possa fazer esse acompanhamento da forma adequada. Reclamações de cliente. Cliente insatisfeito vai contar para um monte de gente. Você precisa fazer o acompanhamento da reclamação. Não é simplesmente o acatar a reclamação, mas dar um andamento, registrar, tomar providências, garantir que o cliente ficou satisfeito dentro das condições possíveis que vocês deram para ele. Então, isso é acompanhar. Não adianta falar assim, fulano vai devolver para o cliente. Tá, é garantir que foi devolvido. E aqueles clientes que são muito críticos, que estão bravos, às vezes o seu acompanhamento do começo ao fim vai ser necessário para que as coisas aconteçam. Atividades realizadas, aquilo que estava programado, aquilo que estava previsto no dia. Não adianta chegar, passar uma lista de atividades para as pessoas e abandonar essas pessoas. Você precisa garantir, acompanhar que essas atividades estão sendo feitas todos os dias. Cumprimento de escala. Existem muitas divergências de escalas no dia a dia. E você precisa ter certeza se aquilo que foi programado foi realizado em termos de escala. Ou se existem divergências de escalas. Mudanças podem acontecer, sim, mas lembre que a mudança não é simplesmente vir um colaborador a mais ou outro faltar. É todas as adequações que precisam ser feitas na documentação e no procedimento necessário para que isso aconteça. Resultado financeiro, resultado da sua área, se as metas estão sendo batidas, se as despesas estão dentro do orçado, se as perdas estão dentro do orçado, do previsto, se está dando para reduzir, se as ações implementadas estão trazendo os resultados esperados. Análise de anomalia de alto custo, que são isso? Coisas que aconteceram, intercorrências que aconteceram no dia a dia e que geraram alto custo. Isso precisa ser tratado porque se acontece mais de uma vez, o prejuízo é muito grande. Então, aquilo que tem um alto impacto, a gente precisa tomar um cuidado. Às vezes, essas intercorrências acontecem justamente naquelas atividades que são críticas, em produtos de valor agregado, por exemplo. Análise de anomalias repetitivas, ou seja, coisas que estão acontecendo constantemente. Se está acontecendo constantemente, é porque existe um problema maior em algum lugar, no processo, nas pessoas, porque está acontecendo. Você precisa estancar esse problema. Então, qual é a origem desse problema para que não aconteça mais? Nós fazemos mudanças e acompanhamos para saber se essas mudanças estão gerando resultado. Porque não adianta fazer a mudança e não acompanhar mais. Eu preciso saber. Então, aquilo que é recorrente, aquilo que é repetido, tem um problema atrás. Trabalhe na causa, na origem desse problema. Indicadores de produtividade, quem produz mais, qual colaborador está rendendo mais, qual produtor está gerando um melhor resultado, quanto cada um está fazendo em determinado período de tempo, por exemplo, quantas unidades movimentadas, quantas unidades vendidas. Você vai ter que olhar quais são os indicadores mais importantes de produtividade individual e coletivo dentro da sua área de trabalho. Índice de avarias, de extravios, de perdas, são fatores que geram resultado lá no final, na conta final, e precisam estar atentos para trabalhar também nas causas disso, na prevenção para que isso. Não é simplesmente você saber quanto foi extraviado, mas saber também quais foram as ações tomadas para que esse extravio não aconteça novamente. Conferência de estoque, nem preciso dizer o quanto o estoque é importante para os seus resultados. Taxa de atendimento, cliente satisfeito, é uma prioridade no grupo. Nível de satisfação do cliente, nível de atendimento do cliente. Inclusive, se o nível for muito bom, entender o porquê que o cliente está tão satisfeito para poder replicar isso, para poder dar sustentabilidade, para que as pessoas continuem tomando essas ações e até mesmo de reconhecimento das ações que estão levando esse índice para o alto ou para baixo, dependendo da situação. Mas eu quero saber de você, o que você vai fazer a partir de agora para implementar isso? Eu preciso que você crie um plano de ação. Um plano de ação. E que esse plano de ação seja apresentado e discutido com o seu gestor.
Você vai dizer para ele, olha, aqui está meu plano de ação, o que eu pretendo fazer para ser mais produtivo, para gerenciar melhor a minha rotina, para alcançar melhores resultados. E eu proponho que você apresente para ele e diz, olha, eu fiz o treinamento e aqui está o meu plano de ação, o que você acha? Discuta com ele. É o momento de vocês alinharem, é o momento de vocês estarem no mesmo caminho, é o momento que ele tem de te orientar, mostrar se você realmente está no caminho certo. E de promover algumas mudanças se necessárias, mas não deixe de fazer isso. É um compromisso seu com você mesmo, em busca de um resultado melhor. Mostra, inclusive, seu comprometimento, seu engajamento, o quanto você está comprometido em melhorar e alcançar um resultado ainda melhor. Faça isso. Mais do que uma atividade, um ato de responsabilidade de alguém que merece ser reconhecido por isso. Sucesso na sua jornada!